Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente vai fazer a correção agora da atividade do EMAI, atividade que foi de ontem, tá bom? Atividade 11.3 e 11.4. Então, vamos lá. Questão 1. Você costuma ler as horas em relógio digital ou de ponteiros? Então, é uma questão pessoal. Lembrando que esse é um relógio digital, esse é um relógio de ponteiro, tá bom? Então, vocês vão responder onde vocês costumam ler as horas, em qual desses dois relógios, tá? 2. Como as horas são apresentadas no relógio digital? Aqui a gente tem um modelo de relógio digital. Como as horas são apresentadas nele? Então, da seguinte maneira, da seguinte ordem. Então, ó, começamos com as horas, depois os minutos e depois os segundos. Alguns relógios digitais, eles não vêm com marcação dos segundos, mas a maioria deles sim, tá bom? Então, sempre nessa ordem, horas, minutos e segundos. Então, a resposta são apresentadas da seguinte forma: horas, minutos e segundos. Questão 3. O relógio digital de Pedro mostra as horas da seguinte maneira. Então, aqui tem o relógio digital do Pedro mostrando essas horas. A. O que representa o número 12? Então, esse número 12 representa o quê? As horas. B. O que representa o número 38? Os minutos. C. E o número 56? Esse número 56? Os segundos. Ok? Questão 4. Observe as sequências de horários registrados abaixo e as complete. Então, a gente vai completar essas sequências aqui, tá bom? Das horas. Então, aqui, 11h56, lembrando ó, que aqui é da manhã, tá bom? Porque se fosse 11 da noite, seria 23, ok? Então, 11h56, 11h57, 11h58, 11h59, meio-dia. Próxima sequência, 21h57, ó, 21. Então, quer dizer que é 9, mas é 9 da noite, tá? 9 horas da noite. 21h57. Então, se a gente começou com 9 horas da noite, vamos continuar no período da noite. 21h58, 21h59, 22 horas. 22h01. 3h56. 3h56 da madrugada, né? Da manhã. 3h56, 3h57, 3h58, 3h59, 4 horas. 8h58, 8h58 do quê? Da manhã. Se fosse 8 da noite, seria o quê? 20 horas, né? Então, 8h58, 8h59, 9 horas, mantendo o período da manhã. 9h01, 9h02. Questão 5, responda A. Qual das sequências acima pode estar relacionada à hora do almoço? Então, qual dessas sequências a gente geralmente é um horário que a gente almoça, né? Aqui a gente tem a primeira sequência, o horário das 11 da manhã, 11 um pouquinho, chegando até meio-dia. Aqui a gente já tem 9 horas da noite, né? Até as 10 da noite. Aqui a gente tem 3h56 da manhã, né? Chegando até as 4 horas da manhã. Também é um período que a gente não almoça, né? Pelo menos eu acho que a gente não almoça esse horário, nem da noite. Então, a gente pode excluir essa e essa. E aqui é um período da manhã, 8h58 da manhã, né? Então, vai até 9h02. Então, geralmente, né? A sequência 1 pode estar relacionada à hora do almoço. Então, a primeira sequência. B. Em qual delas você costuma estar dormindo? Então, é pessoal, né? Geralmente de manhã é um período que a gente acorda. Geralmente de madrugada, esse período é um período que a gente tá dormindo já faz tempo, né? E esse período geralmente é o horário que a gente vai já se preparando para dormir ou deve já estar dormindo, né? Esse daqui já no final da manhã, início da tarde, né? Meio-dia, início já do período da tarde, geralmente já é o período que a gente está fazendo as nossas atividades do dia. Então, vocês podem responder uma resposta pessoal, tá bom? Vamos lá
Atividade 11.4. 1. Embora seja cada vez maior o uso de relógios digitais, relógios de ponteiros ainda são utilizados. Vamos ler horas em um desses relógios. Na estação de trem da cidade em que Luiz mora, há um antigo relógio, mas que funciona muito bem. Escreva as horas que o relógio está indicando, sabendo que as imagens da primeira fileira, então toda essa primeira fileira aqui, tá? Foram feitas durante o dia. E da segunda fileira foram feitas durante a noite. Então aqui, ó, lembrando que é do dia. Aqui está marcando, lembra, ponteiro pequeno indica as horas e o grande os minutos. Então, está marcando 10 horas. 10 horas, porque é o período do dia, da manhã. Próximo, ponteiro pequeno está no 12 e o grande também. Meio-dia. Lembrando também que é o período do dia. Aqui, o relógio... O ponteiro pequeno está indicado no 1 e o grande no 12. Então, 1 hora, tá bom? Então, a gente vai colocar 13 horas. Por quê? 1 da tarde. Lembrando que toda essa fileira, ela tá marcando horário no período durante o dia, né? Se fosse 1 hora da manhã, aí estaria na fileira de baixo, seria da noite, né? Aí aqui. Ponteiro pequeno está no 3 e o grande está no 12. Então, 15 horas, 3 horas da tarde, tá? 3 da tarde, tudo bem? Agora o próximo agora é no período da noite, prestem atenção. O ponteiro pequeno está no 3 e o grande também está no 3. Então, lembrando que o relógio de ponteiro é uma tabuada do 5, né? Então, a gente vai contando de 5 em 5, 5, 10, 15 para os minutos, tá, gente? Então, a gente tem, ó, 5, 10, 15 minutos. Então, 3 horas e 15 minutos. Então, por que aqui é o 3 e não o 15? Porque aqui é o período da noite, madrugada. Se fosse do período do dia, igual a gente fez no último relógio, em cima, seriam 15 horas. Próximo. Ponteiro pequeno está quase saindo do 6, mas ainda faz parte do 6, tá bom? 6 e meia. Lembrando, para os minutos, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. Então, são 6 horas e 30 minutos. Lembrando que para o período da noite, o 6 aqui no digital é 18 horas e 30 minutos. Aqui. O ponteiro pequeno está no 3, né? Ele está quase saindo do 3, não está no 4 aí, tá? Então, tá no 3, 3 horas. E 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. Então, 3 horas e 30. 3 horas e 30, porque é o período da noite, então é o 3 mesmo. Próximo. Tá quase chegando no 8, ponteiro pequeno, né? Mas ainda faz parte do 7. Então, 7 horas e 50. Lembrando dos minutos, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 minutos. Então, 7 horas e 50 minutos. Como é o período da noite, 19 horas e 50 minutos, tá bom? A gente ainda vai fazer uma aula online sobre as horas, sobre relógio, tá bom? Então, um beijo.